Vamos falar de um verdadeiro escudo secreto para a nossa saúde. E o mais incrível é que ele está ali, à vista de todos, a brilhar no sol de janeiro. Pode parecer uma ideia estranha, não é? Porque afinal, em pleno verão, a gente ouve sempre para ter cuidado para evitar o sol. Mas e se for exatamente o contrário? Essa pergunta vira tudo do avesso e abre a porta para uma descoberta incrível sobre a nossa própria vitalidade. Então, vamos a isso. Vamos perceber porque é que este sol de janeiro, que muitas vezes nem ligamos, pode ser um dos nossos maiores aliados para a saúde. É mesmo um parceiro inesperado. E é aqui que entra o grande paradoxo. É óbvio que a proteção solar é super importante, ninguém está a dizer o contrário. Mas, por outro lado, fugir completamente do solo significa que estamos a perder uma oportunidade de ouro para o nosso corpo produzir um nutriente que é, bem, vital. A chave, como quase tudo na vida, está no equilíbrio. Olha, quando se fala em vitamina D, a primeira coisa que vem à cabeça é ossos fortes. E isso está certíssimo. Só que a história não acaba aí. Na verdade, isso é só o começo. A ciência hoje mostra que o papel dela vai muito, mas muito além do nosso esqueleto. É uma mudança de perspectiva gigante. Antes era vista quase como um tijolo fundamental para construir ossos. Hoje a gente entende a vitamina D como um verdadeiro maestro, a reger uma orquestra inteira de funções essenciais por todo o corpo. É uma diferença brutal. Mas então, o que ela é, tecnicamente? É o que se chama de pré-hormona. O que é que isso quer dizer? Basicamente, o nosso corpo pega nela e transforma-a numa hormona superpotente. Pense nisto. Essa hormona tem a chave que consegue abrir fechaduras em quase todas as células do nosso corpo. É por isso que o seu efeito é tão gigantesco a influenciar tudo, desde o nosso humor até, claro, o tema principal de hoje, o nosso sistema imunitário. E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante. Vamos focar agora naquele que é, talvez, o papel mais importante da vitamina D para os tempos que correm, o seu poder de comando sobre as nossas defesas. Esta ideia é perfeita para entender o que acontece. Não se trata só de ter um exército forte, mas sim um exército inteligente. A vitamina D funciona como o estratega, o general que dá as ordens certas no momento certo. Essa capacidade de ser inteligente tem um nome, chama-se imunomodulação. Na prática, o que ela faz é, por um lado, dar força às nossas defesas para combaterem ameaças como vírus e bactérias, mas por outro, ela também sabe dizer calma, já chega, impedindo que o sistema reaja em excesso. E isso é fundamental para evitar problemas como inflamações crónicas ou até doenças autoimunes. E como é que esse general atua no campo de batalha? Bem, ele tem 4 táticas principais. Primeiro, reforça as muralhas do castelo, ou seja, a nossa pele e mucosas. Segundo, distribui armas potentes, que são os nossos próprios peptídeos antimicrobianos. Terceiro, ele controla a resposta, a inflamação, para não haver fogo amigo. E por último, treina as tropas de elite, as células imunitárias, para serem mais rápidas e eficazes a encontrar e a neutralizar os inimigos. Ok, sabendo tudo isto, a pergunta muda, não é? A questão deixa de ser, será que devo apanhar sol? Para passar a ser, ok, como é que eu posso fazer isto da melhor forma, de maneira segura, para ter todos estes benefícios? E essa é a pergunta de ouro, claro, porque o objetivo não é de todo ficar com o escaldão. O objetivo é a produção inteligente de vitamina D. E sim, existe uma estratégia para isso. Vamos lá ver a estratégia. E o ponto mais importante é este. Não estamos a falar de passar horas a torrar ao sol. Nada disso. A ideia é ter exposições curtas, mas nos momentos certos, que é quando os raios UVB estão mais fortes, ali entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Começar com 10, 15 minutos nos braços e pernas. E o mais importante, prestar atenção à pele. Se começar a ficar vermelha, é hora de sair. O segredo é a consistência. Mais vale um bocadinho todos os dias do que muito de uma vez só. E claro, beber muita água. Agora, um pormenor importante. A melanina, que é o que dá cor à nossa pele, funciona como um protetor solar natural. Por isso, pessoas com tons de pele mais escuros podem, de facto, precisar de um pouco mais de tempo ao sol para produzir a mesma quantidade de vitamina D. É um fator a ter em conta. Certo, mas e se apanhar sol não for uma opção viável no dia-a-dia? O que fazer? Vamos olhar para as outras fontes e perceber o peso de cada uma. E a verdade é que a imagem é bastante clara, não é? A fatia de leão, a fonte mais poderosa e natural de vitamina D, é mesmo o sol.
Não há comparação. A alimentação ajuda sim, mas com uma parte muito pequenina. E depois temos os suplementos, que são uma ferramenta importante, mas condicional. E já que falamos na alimentação, onde é que a podemos encontrar? Principalmente em peixes gordos, pensem em salmão, sardinhas, no famoso óleo de fígado de bacalhau, em alguns alimentos que são enriquecidos, como leite ou cereais, e também nas gemas dos ovos. Mas, e este ponto é mesmo crucial, temos de ser realistas. É praticamente impossível conseguir os níveis ideais de vitamina D só através da comida. A alimentação dá uma ajuda, sem dúvida, mas não chega para substituir a exposição solar ou, em casos de necessidade, a suplementação. E por falar em suplementos, sim, são uma ferramenta valiosíssima, especialmente para quem tem deficiências confirmadas. Mas, e este mas é enorme, nunca, mas nunca, se deve fazer isto por conta própria. Tomar vitamina D a mais pode ser tóxico. Por isso, é fundamental que seja um profissional de saúde a orientar, idealmente depois de ver os resultados de uma análise ao sangue. Só assim se sabe a dose certa para cada pessoa. Para terminarmos, vamos só deitar abaixo alguns mitos que ainda andam por aí. Primeiro, não é o calor que produz vitamina D, são os raios UVB. A temperatura não interessa. Segundo, não, a comida por si só quase nunca é suficiente. E terceiro, atenção, porque estar ao sol não garante a produção. Protetor solar, estar atrás de um vidro ou até um céu muito nublado podem bloquear os tais raios UVB necessários. E com isto, voltamos ao ponto de partida. A mensagem central é, no fundo, bastante simples. Aproveitar o sol de janeiro com inteligência é uma das estratégias mais poderosas, naturais e gratuitas que existem para fortalecer as defesas do nosso corpo. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, não é? Não estamos a falar de mudanças radicais na vida de ninguém. Se calhar basta uma pequena pausa de 10 minutos ao ar livre, à hora de almoço. Então a questão é, que pequeno passo se pode dar, talvez ainda hoje, para começar a fortalecer este escudo secreto?